palmilhando um caminho tão estreito e tão árduo, mas gratificante, porque nós temos a certeza da alegria do lugar para onde vamos, né, irmãos? Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim o versículo 22 do capítulo 19 de Lucas. Respondeu-lhes: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não pusestes o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tira-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. A parábola das 10 minas conta a história de um homem que deixa aos cuidados de 10 servos 10 patrimônios, 10 empresas, 10 valores. E que confia esses valores a estes homens, né? Com certeza esses homens eram de confiança e já conhecidos desse homem, desse patrão. Mas esse homem decidiu se ausentar por um determinado tempo. O Senhor Jesus propôs esta parábola para falar da sua volta. Mas não somente do seu retorno aqui para buscar os seus, mas o Senhor Jesus propôs essa parábola para falar de um assunto que pouco é falado: os nossos talentos, os nossos dons. Todos nós temos algo especial. Deus jamais coloca uma semente nessa terra sem nenhuma provisão, sem nenhuma forma de lhe haver providências, sem nenhuma forma de ele angariar o seu sustento, angariar a sua vivência nessa terra. Ninguém vem para essa terra por acaso. Ninguém nasce por acaso. Ninguém nasce errado. Todos têm uma missão. E para isso, todos têm como fazer essa missão, executar essa missão. No capítulo 14, versículo 15 de Êxodo, Moisés se encontra diante de uma imensidão de água. E ele fica temeroso porque é mais de 1 milhão de pessoas no ouvido dando pressão. Nós vamos morrer aqui, Moisés. E agora? Tu tirou nós lá onde nós era chicoteado, nós trabalhávamos só pelo almoço e pela janta, mas pelo menos lá nós tinha sombra para morrer aqui afogado. E Moisés vai ao encontro do Senhor e fala: Senhor, como é que eu vou fazer? E Deus fala: Moisés, disse-lhe o Senhor, diga ao povo que marche, que ande. Irmãos, muitas vezes nós ocultamos o que temos. Nós não marchamos. O pior complexo deste século chama-se complexo da inferioridade e da incapacidade. A mídia, a internet, às vezes até as pessoas do nosso convívio tiram as nossas forças por causa de uma simples palavra: você não vai conseguir. Note que esta mensagem é uma mensagem de motivação à luz da Bíblia. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Olha, os teus concorrentes são mais preparados. Todos eles têm transporte, todos eles têm paz, têm suporte. Você não vai conseguir. Quando eu cheguei em Altamira, eu dividi aluguel com um amigo. E eu dormi durante um tempo no depósito de um posto de gasolina aqui em Altamira. Porque não tinha condições de pagar aluguel, nós tivemos que entregar a kitnet. E esse amigo, Fernando, se formou em Química.
ele foi dormir na sala de aula aqui na UEPA. Depois da aula, 11 da noite, ele com muita luta conseguiu com o reitor da UEPA para que ele dormisse lá no cantinho. Quando terminava a aula, ele, com os lençóis na mochila, ele estendia e dormia dentro da sala de aula. Cedo ele tinha que sair, porque tinha a primeira turma do dia seguinte. Todos nós temos algo especial. Moisés tinha. Todos aqueles povos às margens do Mar Vermelho tinham. Eu tenho, você tem. Mas nós temos que cultivar, colocar em prática. Esses homens que ficaram sob a guarda, que ficou sob a guarda dessas minas, eles tinham uma missão: aumentar o valor. Deus, quando Ele me dá um dom, irmão, não é para mim comer esse dom, não. Tampouco é para mim me isolar no mato e dizer, pronto, agora eu vou ser salvo, porque eu tenho aqui a palavra. Não. Deus, quando me dá esse dom, ou seja, de qualquer forma que seja, no pacificar, no gerenciar, no produzir, no orientar, eu tenho que estender isso, não só a um palmo do meu nariz, mas por onde o Senhor me levar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente em suas múltiplas formas. O que Pedro está dizendo? Como que é o teu dom? O meu dom é de servir. Mas eu só sei servir, irmão Ronaldo, lá em casa. Múltiplas formas. Né? Eu só sei falar na igreja. É fácil falar na igreja, irmão. Esses homens das minas, esse protagonista negativo que sofreu aqui, que Jesus cita que ele foi tirado o que tinha para dar para o outro que já tinha 10. O outro multiplicou uma e fez 10. E aquele que ficou só com uma guardada, Senhor, eu guardei porque tu és um homem rigoroso e se tu voltar e se eu investir, o investimento está errado, como é que vai fazer? O Senhor vai me cobrar. Naturalmente. Multiplicar, irmão. Nós viemos para essa terra para multiplicar. Tem uma rede aí de cosméticos que o símbolo deles é assim, ó. Traz mais 5. Jesus não quer que tu traga mais 5 para conhecer Ele, não. Ele quer que tu traga infinitamente todos aqueles que Ele te direcionar. Glória a Deus, aleluia. Multiplicar. Porque vai chegar um dia em que Cristo vai dizer para mim: eu te dei o talento. O que tu fez dele? Existe história de homens e mulheres que receberam dons infinitos nesta geração, inclusive neste século. Homens que fizeram do dom que Deus lhes deu na medicina, na ciência, na matemática, na indústria, e derramaram aquele talento que Deus lhe deu e abençoou milhões de pessoas. Eu vou citar para os irmãos aqui apenas um. Thomas Edison. Thomas Edison foi o homem que criou a lâmpada. Olha a criação que esse homem fez através do que Deus lhe deu. Olha o que tornou esse invento, que na verdade não é um invento, e ele apenas tornou público, porque tudo que inventou e criou foi Deus. Mas esse homem derramou aquilo que Deus lhes deu para que pudesse alcançar vidas, bilhões de vidas mundo afora. O que seria de nós hoje se não tivesse a lâmpada? Como seria executado o trabalho na casa do Senhor? Seria executado, porque Deus é a nossa luz, mas facilita.
Homens como Alexandre Fleming, médico de 1881, século XVIII, ele descobriu a penicilina, um antibiótico usado no mundo inteiro. Um médico que derramou o seu talento que Deus lhe deu. Ele multiplicou, irmãos. A nossa missão nessa terra não pode se deter. Não pode se deter nos metros quadrados em que nós vivemos. Eu tive o privilégio de conhecer uma cidade esses dias agora que eu não conhecia, Porto de Mós. Conheci outra cultura, conheci outras coisas. Quando eu cheguei no mercado, a maior alegria que eu senti na minha alma foi quando um homem me chamou. Pois não, irmão? Um homem que não era evangélico. Ele estava ali para faturar. E eu falei, Senhor, não para minha glória nem para minha honra. Eu falei em pensamento com Deus. Mas continua a me moldar, para que não só esse, mas por onde eu andar, as pessoas possam, se não puderem testificar isso, a tua glória na minha vida, mas que possam pelo menos se permitir duvidar, será que é crente ou não? Porque é ruim, irmãos, quando o nosso testemunho é tão frio e deplorável, que lá fora as pessoas sabem, jamais aquele ali não é crente não. A presença de Deus. Não só quando estivermos com traje a rigor, não só quando estivermos falando versículos da Bíblia, mas no simples se postar, no simples chegar, alguém pergunte, você é crente, não é? Isso nos traz alegria. E eu falei, Senhor, não a mim, não atribua essa glória a mim, não permita que eu me ensoberbeça, mas continue a me moldar, o meu andar, até mesmo o meu respirar, para que onde eu chegar, se chegar num território onde era o velho homem Ronaldo visitava, e que lá estejam os mesmos que ainda não encontraram o Senhor, se renderam ao Senhor, mas que pelo menos ele se permita o direito de duvidar, será que o Ronaldo se converteu? Pelo menos para me tentar melhorar. Porque seria triste a essas alturas, irmãos, eu chegar no lugar e passar despercebido e as pessoas vêm falar de assuntos mundanos, assuntos imorais com minha pessoa. Seria um golpe muito baixo na minha alma. A palavra de Deus diz que somos um povo separado, palmilhando um caminho tão estreito e tão árduo, mas gratificante, porque nós temos a certeza da alegria do lugar para onde vamos, né, irmãos? Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim o versículo 22 do capítulo 19 de Lucas. Respondeu-lhes, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não pusestes o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que assistiam, tira-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, o que tem lhe será tirado. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. A parábola das 10 minas conta a história de um homem que deixa aos cuidados de 10 servos 10 patrimônios, 10 empresas, 10 valores. E que confia esses valores a estes homens, né? Com certeza esses homens eram de confiança e já conhecidos desse homem, desse patrão. Mas esse homem decidiu se ausentar por um determinado tempo. O Senhor Jesus propôs esta parábola para falar da sua volta.
mas não somente do seu retorno aqui para buscar os seus, mas o Senhor Jesus propôs essa parábola para falar de um assunto que pouco é falado: os nossos talentos, os nossos dons. Todos nós temos algo especial. Deus jamais coloca uma semente nessa terra sem nenhuma provisão, sem nenhuma forma de lhe haver providências, sem nenhuma forma de ele angariar o seu sustento, angariar a sua vivência nessa terra. Ninguém vem para essa terra por acaso. Ninguém nasce por acaso. Ninguém nasce errado. Todos têm uma missão. E para isso, todos têm como fazer essa missão, executar essa missão. No capítulo 14, versículo 15 de Êxodo, Moisés se encontra diante de uma imensidão de água. E ele fica temeroso porque é mais de 1 milhão de pessoas no ouvido dando pressão. Nós vamos morrer aqui, Moisés. E agora? Tu tirou nós lá onde nós era chicoteado, nós trabalhávamos só pelo almoço e pela janta, mas pelo menos lá nós tinha sombra para morrer aqui afogado. E Moisés vai ao encontro do Senhor e fala: Senhor, como é que eu vou fazer? E Deus fala: Moisés, disse-lhe o Senhor, diga ao povo que marche, que ande. Irmãos, muitas vezes nós ocultamos o que temos. Nós não marchamos. O pior complexo deste século chama-se complexo da inferioridade e da incapacidade. A mídia, a internet, às vezes até as pessoas do nosso convívio tiram as nossas forças por causa de uma simples palavra: você não vai conseguir. Note que esta mensagem é uma mensagem de motivação à luz da Bíblia. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Olha, os teus concorrentes são mais preparados. Todos eles têm transporte, todos eles têm paz, têm suporte. Você não vai conseguir. Quando eu cheguei em Altamira, eu dividi aluguel com um amigo e eu dormi durante um tempo no depósito de um posto de gasolina aqui em Altamira, porque não tinha condições de pagar aluguel, nós tivemos que entregar a kitnet. E esse amigo, Fernando, se formou em Química. Ele foi dormir na sala de aula aqui na UEPA. Depois da aula, 11 da noite, ele com muita luta conseguiu com o reitor da UEPA para que ele dormisse lá no cantinho. Quando terminava a aula, ele, com os lençóis na mochila, ele estendia e dormia dentro da sala de aula. Cedo ele tinha que sair, porque tinha a primeira turma do dia seguinte. Todos nós temos algo especial. Moisés tinha. Todos aqueles povos às margens do Mar Vermelho tinham. Eu tenho, você tem. Mas nós temos que cultivar, colocar em prática. Esses homens que ficaram sob a guarda, que ficou-lhe sob a guarda essas minas, eles tinham uma missão: aumentar o valor. Deus, quando Ele me dá um dom, irmão, não é para mim comer esse dom, não. Tampouco é para mim me isolar no mato e dizer: pronto, agora eu vou ser salvo porque eu tenho aqui a palavra. Não. Deus, quando me dá esse dom, ou seja, de qualquer forma que seja, no pacificar, no gerenciar, no produzir, no orientar, eu tenho que estender isso, não só a um palmo do meu nariz, mas por onde o Senhor me levar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros
administrando fielmente em suas múltiplas formas. O que Pedro está dizendo? Como que é o teu dom? O meu dom é de servir. Mas eu só sei servir, irmão Ronaldo, lá em casa. Múltiplas formas. Né? Eu só sei falar na igreja. É fácil falar na igreja, irmão. Esses homens das minas, esse protagonista negativo que sofreu aqui, que Jesus cita que ele foi tirado o que tinha para dar para o outro que já tinha 10. O outro multiplicou uma e fez 10. E aquele que ficou só com uma guardada, Senhor, eu guardei porque tu és um homem rigoroso e se tu voltar e se eu investir, o investimento está errado, como é que vai fazer? O Senhor vai me cobrar, naturalmente. Multiplicar, irmão. Nós viemos para essa terra para multiplicar. Tem uma rede aí de cosméticos que o símbolo deles é assim, ó. Traz mais 5. Jesus não quer que tu traga mais 5 para conhecer Ele, não. Ele quer que tu traga infinitamente todos aqueles que Ele te direcionar. Glória a Deus, aleluia. Multiplicar. Porque vai chegar um dia em que Cristo vai dizer para mim: eu te dei o talento. O que tu fez dele? Existe história de homens e mulheres que receberam dons infinitos nesta geração, inclusive deste século. Homens que fizeram do dom que Deus lhes deu na medicina, na ciência, na matemática, na indústria, e derramaram aquele talento que Deus lhe deu e abençoou milhões de pessoas. Eu vou citar para os irmãos aqui apenas um: Thomas Edison. Thomas Edison foi o homem que criou a lâmpada. Olha a criação que esse homem fez através do que Deus lhe deu. Olha o que tornou esse invento, que na verdade não é um invento, ele apenas tornou público, porque tudo que inventou e criou foi Deus. Mas esse homem derramou aquilo que Deus lhes deu para que pudesse alcançar vidas, bilhões de vidas mundo afora. O que seria de nós hoje se não tivesse a lâmpada? Como seria executado o trabalho na casa do Senhor? Seria executado, porque Deus é a nossa luz, mas facilita. Homens como Alexandre Fleming, médico de 1881, século XVIII, ele descobriu a penicilina, um antibiótico usado no mundo inteiro. Um médico que derramou o seu talento que Deus lhe deu. Ele multiplicou, irmãos. A nossa missão nessa terra não pode se deter. Não pode se deter nos metros quadrados em que nós vivemos. Eu tive o privilégio de conhecer uma cidade esses dias agora que eu não conhecia, Porto de Mós. Conheci outra cultura, conheci outras coisas. Quando eu cheguei no mercado, a maior alegria que eu senti na minha alma foi quando um homem me chamou. Pois não, irmão? Um homem que não era evangélico. Ele estava ali para faturar. E eu falei: Senhor, não para minha glória nem para minha honra. Eu falei em pensamento com Deus. Mas continua a me moldar, para que não só esse, mas por onde eu andar, as pessoas possam, se não puderem testificar isso, a tua glória na minha vida, mas que possam pelo menos se permitir duvidar. Será que é crente ou não? Porque é ruim, irmãos, quando o nosso testemunho é tão frio e deplorável, que lá fora as pessoas sabem: jamais aquele ali não é crente, não. A presença de Deus. Não só quando estivermos com traje a rigor, não só como estivermos
falando versículos da Bíblia, mas no simples se postar, no simples chegar, alguém pergunte: você é crente, não é? Isso nos traz alegria. E eu falei: Senhor, não a mim, não atribua essa glória a mim, não permita que eu me ensoberbeça, mas continue a me moldar o meu andar, até mesmo o meu respirar, para que onde eu chegar, se chegar num território onde era o velho homem Ronaldo visitar, e que lá estejam os mesmos que ainda não encontraram o Senhor, se renderam ao Senhor, mas que pelo menos ele se permita o direito de duvidar: será que o Ronaldo se converteu? Pelo menos para me tentar melhorar. Porque seria triste a essas alturas, irmãos, eu chegar num lugar e passar despercebido, e as pessoas vêm falar de assuntos mundanos, assuntos imorais com minha pessoa. Seria um golpe muito baixo na minha alma. A palavra de Deus diz que somos um povo separado.